bate-papo e os bons amigos. Sempre antenado no que é bom. Na mira do som, na mira do som, na mira do som, na mira do som. Estamos começando mais um programa Na Mira do Som, diretamente aqui da Conectivinha Alphaville. Estou aqui com o Luciano Lubi. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Fábio. Como é que um você prazer está, enorme meu estar amigo? aqui. Prazer enorme. Ah, que alegria tê-lo aqui. Lubi, músico, produtor cultural, já atuou na arte em várias vertentes, né? Tá fazendo o que agora, meu amigo? De interessante na arte? Fala pra Rapaz, mim. na arte eu tô fazendo algumas coisas. Tô tocando, cantando com a banda Blues Shot, já há 7 anos com a banda Blues Shot, que é uma banda que me abduziu, né? Me tirou do banquinho do violão e me levou para um palco assim mais vibrante. Tem um outro projeto muito bacana que eu tenho feito já há alguns anos. Na verdade, eu já faço há 30 anos quase uma homenagem ao grande Belchior. Mas há 3 anos, mais ou menos, eu consegui montar um grupo bem bacana, que é um projeto chamado Luciano Lubi e a Bandetária, com o querido Tuca Rossetti, com o querido Zeca de Souza, com o querido Wagner Vagué, grandes músicos de Osasco. E isso, musicalmente, tenho feito isso. No teatro também estou inaugurando aí uma nova vertente, escrevi um texto de teatro já há alguns anos e consegui agora montar um elenco e estou dirigindo, montando um espetáculo que está agora para o segundo semestre de 2025, deve surgir aí. Tem nome? Tem nome? Posso já falar para gente? Tem nome, é um espetáculo chamado Ônibus Negreiro. É um espetáculo, é um texto que eu escrevi já há cerca de 5 anos e agora que a gente conseguiu montar, e eu estou inaugurando tentando, né, dirigir isso, fazer, né, para mim é uma estreia na direção, na dramaturgia e na direção, né? Seguindo passos aqui dos grandiosos, enormes osasquenses Inácio Gurgel, né, Rubem Pinhatari, Ricardo Dias, que são nossas grandes referências, referências. E Genivaldo José, Dario Bendas, enfim, Toninho Rodrigues, tanta gente boa que Osasco produziu no teatro. Então, para mim, é uma experiência nova. E agora também tenho 2 coisas mais na área do podcast, né? Eu estreiei recentemente um podcast chamado Cultura na Cabeça, lá pela Rádio Nova Difusora FM de Osasco. E também no jornal Correio Paulista eu mantenho uma coluna, juntamente com o Rossi Júnior e com o Ale Frassini, queridos, uma coluna sobre futebol raiz, né? A coluna chama Bota Ponta Tele. Nossa, que era uma brincadeira que era dos humoristas falando, bota a ponta, Tele. Era um jargão de um personagem do Jô Soares, chamado Zé da Galera, né? Ele ficava no orelhão ligando pro Tele Santana, na Copa de 82, 86, né? Bota a ponta, Tele. Ele ficava tentando se intrometer ali na escalação do técnico, né? Então é uma coluna que a gente publica aí mensalmente no jornal Correio Paulista. Então essas coisas eu tenho feito ultimamente. A banda Blues Shot, a Luciano Lubi, a Bandetária, o Vamos teatro falar um e pouco tal. de cada coisa aqui, porque é muita coisa e o tempo é bem curto. Então a gente não tem... Vamos falar um pouco primeiro, vamos falar da Blues Shot, né? Vamos falar da Blues Shot. Inclusive, entrevistei o Marcião, que foi da Blues Shot também. Fundador da Blues Shot. Foi da Blues Shot também, eu entrevistei ele. Né? Você falou que foi abduzido pela Blues Shot. Pela Blues Shot. Como é que foi isso? Como é que trouxeram você para a banda? Então, o Marcião Pinhatari é uma grande referência para gente que atua nesse segmento do blues e tal em Osasco, né? Há quase 40 anos ele está nessa luta. E ele formou essa banda juntamente com o Renato Miroli no baixo, o Rafa Brito na guitarra, Pedrinho Nogueira na bateria. E fizeram uns trabalhos bem bacanas. Eu cheguei a participar uma coisinha ou outra ali, dando palhinhas com eles, né? Mas eu tinha outra vertente musical. Eu sentava com o violão para cantar as coisas, né, que eu compunha, ou as coisas... Era o trovador solitário. Popular. Exato, né? Com a perninha cruzada assim. E um dia eu recebi um telefonema, o Marcião, quando ele completou lá 30 e tantos anos de carreira dele, a belíssima carreira que ele tem, ele resolveu seguir outros caminhos. E ele saiu da Blues Shot. E eu recebi um telefonema do Rafa Brito, falando, pô, o Márcio saiu, a gente queria te convidar para uma conversa para você integrar o grupo. Falei, imediatamente eu topei na cabeça, eu falei, não, eu quero conversar, né? Vamos trocar uma ideia. Eles foram na minha casa, ele e o Renato Miroli, e me convidaram, fizeram uma proposta do tipo, você topa cantar blues com a gente? Que era uma coisa que eu nunca tinha feito, sempre quis fazer, mas nunca tinha feito. E sem o instrumento, né? Podendo ter uma desenvoltura também de performance e tal.
E aí eu topei, eles foram em casa, conversamos, coloquei umas condições, né? Falei, não, tem que ter música autoral nossa aqui, vamos ter que colocar música brasileira, vamos ter que ensaiar e conviver muito, porque a banda exige convívio, né? E aí a gente tá já há 7 anos nessa bagunça maravilhosa, né? Com o Rafa Brito, com o Renato Miroli, com o Pedrinho Nogueira, e com agregados que foram surgindo também, Danilo Freixeda, guitarrista, a Adriana Paula Fabiana, que é uma cantora com nome triplo e acaba sendo uma backing vocals, né? Um time completo. Agregando outras pessoas ao projeto. É. E outros colegas, amigos, queridos, que sempre estão com a gente também, Claudinho, Tuca, Dema, essas pessoas sempre aparecem e a gente acaba termina fazendo uma festinha maior. Falando do Tuca, você falou do seu outro projeto que você tem junto com ele, né? Tuca já trouxe aqui também, né? Sim, uma entrevista incrível. Incrível, eu assisti, muito profunda, né? É um contando sábio, um pouco é um sábio. E assim, eu sempre falo que em 30 minutos não daria dos 30 minutos pra gente falar tudo que o Tuca tem para falar, porque tem 50 anos de carreira, né? Exato. Então fica em 30 minutos não tem como. Mas vou falar um pouco desse projeto que é do Belchior, com essa galera de peso. De peso. Né? Aí a gente está falando de peso pesado, né? Pesado. Surgiu como isso? Então, cara, há algum tempo atrás eu já fazia esse trabalho, Belchior, sozinho, ou com a minha antiga banda Quartetrio, ou com o meu grande parceiro de vida inteira, Luiz Pote, uruguaio. A gente sempre fez essa coisa de homenagear a obra do Belchior. E teve uma vez que o Wagner Vagué, outro querido, baterista, um ritmista e tal, me chamou, a gente fez uma coisa ali e tal, juntos, fizemos algumas coisas legais. E teve um dia que eu recebi um telefonema de uma pessoa gigantesca de Osasco, que inclusive mantém o melhor palco da cidade, que é o Neco Gurgel. Me ligou e falou assim, pô, vou fazer aqui um voz de violão Belchior. Eu falei, pô, claro, né? Lógico que eu quero fazer. Mas eu senti aquela coisa, poxa, um palco como aquele ali, eu preciso de alguém do meu lado ali para dar até um suporte emocional, né? Aí eu pedi pro Samuel Batista contar do Tuca, porque o Tuca é um cara, nossa, é uma enormidade musical, né? E ele topou de imediato fazer. Eu falei, pô, Tuca, a ideia é essa, você topa? Ele falou, lógico, tô dentro. E aí nós fomos, ensaiamos, tal, montamos ali um repertório, fizemos, foi uma noite maravilhosa, deliciosa. E a partir dali eu fiquei com esse interesse de reunir e fazer daquilo, na verdade, um trabalho com banda. Aí eu liguei pro Vagué, liguei pro Tuca, liguei pro Zeca de Souza, o baixista, outro enorme, né? E no momento em que os 3 toparam esse projeto, eu entrei em choque, né? Eu falei, poxa, como é que eu faço agora com esses 3 enormes, gigantes? E eles toparam, cara, e assim, é sempre uma experiência muito maravilhosa tocar com eles, ensaiar com eles. É um aprendizado muito grande, sacou? Porque eles têm uma formação musical pesada, né? Muito pesada. Diferente da minha, porque eu tenho uma coisa muito... Eu sou se chama um músico prático, né? Sem formação teórica e tal. Então, ensaiar com esses caras e tocar com esses caras é um negócio maravilhoso. E a gente tem feito já há 3 anos. Sempre esporadicamente, assim. Na verdade, as pessoas, quando demandam esse tipo de show, a gente vai e faz. Mas a gente faz com muito carinho, com uma preparação, com calma, sabe? Com definição de repertório, né? Pensando um roteiro mesmo. Porque a ideia é transmitir a obra do Belchior como uma releitura, não é cover, né? É uma releitura, é uma homenagem, mas sempre de forma muito, assim, muito carinhosa. Quanto tempo é uma apresentação dessa, mais ou menos? Uma apresentação desse espetáculo Luciano Lubi e a Bandetária leva cerca de 1h30, né? 1h30. 1h30 direto. Às vezes a gente faz em lugares, casas noturnas, já fizemos em aniversários e tal, com intervalinho e tal, né? Mas 1h30 ali para mostrar esse tributo, vamos dizer tributo, assim. Esse tributo. E cada canção selecionada de forma muito criteriosa, assim, para transmitir um pouco da síntese do que é a obra desse grande compositor brasileiro. Você você já foi secretário de Cultura, né? Trabalhou nessa... Você como representante da cultura, vamos falar um pouco dessa outra parte aí, né? O que você acha agora desse novo momento da cultura brasileira, vamos dizer assim, né? Acha que tem coisa para colocar, integrar?
Sim, você fala em termos de estética ou você fala em termos de gestão mesmo? Não, gestão. Políticas Vamos falar públicas, vamos falar de gestão, tá. né? Vamos sair um Olha, pouco da parte artística e vamos sim. falar um pouco da parte de gestão, Tá. de- Olha, Fábio, nós passamos recentemente um período tenebroso, né, no Brasil, por conta da extinção do Ministério da Cultura, né? Tratando a cultura como algo secundário, como algo de menor importância. Sendo que a cultura, na verdade, ela não é só arte e entretenimento, ela é identidade. Ela é ela formação, né? Formação. Formação Ela é de a sociedade brasileira se identifica a partir da sua cultura. E elas vão se retroalimentando, né? A cultura forma a cidadania, que forma a cultura e que cria coisas novas e tal. Então nós passamos por um período tenebroso, extinção do ministério e tal, uma perseguição, sabe, desnecessária, infeliz e incompreensível à classe artística. Logo depois veio a pandemia, né? Então assim, nós passamos por um período muito difícil. Hoje eu vejo que a cultura brasileira, do ponto de vista da comunidade que trabalha, dos agentes culturais, lutando para sobreviver, para se reerguer. E hoje a gente tem assim, a gente conta com duas novidades que vêm desse processo de resistência, que são as leis de incentivo e de auxílio emergencial, né? A Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, que ainda tem que se aprimorar muito, mas que servem de um elemento indutor de uma nova cultura. Começo de um empurrão para formar agentes, para formar para as pessoas. E de uma retomada, né? Porque a cultura brasileira ela sempre foi muito viva, muito vibrante, muito forte, reconhecida no mundo inteiro. Na parte artística, né? Na parte artística, a gente, ela nunca morreu. Nunca né? morreu. Nunca morreu. A Nunca gente morreu. você falou. Eu não poderia trazer você aqui e não chegar nesse ponto, Sim. né? Porque por toda a sua história e tal, eu queria trazer um pouco desse ponto também. Mas, assim, a parte artística a gente sabe, nunca morre, porque Nunca morre. O artista brasileiro, ele dá um jeito de se reinventar. Sim, sim. Né? Sim. Ele dá um jeito de trazer essa reinvenção. Mas agora a gente tem, como você falou, algumas leis de incentivo, ainda meio incompreendida. Incompreendida. Ainda meio... Precisam se adaptar, se aprimorar. Ainda com um juridiquês muito polido. Exato. Que dificulta chegar à ponta final, que é o artista, ao agente cultural, do trabalhador da cultura, dificulta um pouco de chegar lá, né? Mas já com uma abertura, né? Para a gente poder pensar e abrir canais de debates. Exato. Né? Que é o que eu vejo que agora a gente tem que começar a formar, né? Esses novos canais de debate para a gente poder conversar de uma forma mais aberta sobre isso, né? Eu vejo muito assim você ali nos bastidores ali correndo atrás e tal. Ainda é difícil? Ainda é difícil, ainda é muito difícil. Olha, Fábio, no período em que eu estive à frente da Secretaria da Cultura de Osasco, com muito orgulho, muita honra disso, por ser osasquense, inclusive, nós conseguimos construir ali uma política pública que ainda existe, mas está muito enfraquecida em Osasco e precisa retomar, que foi o Conselho Municipal de Política Cultural, o CONcultura, que inaugurou na cidade também essa lógica de editais, porque a lógica de editais, por mais que ela seja complicada para se preencher, para se estruturar um projeto, ela é necessária para democratizar a coisa e para tornar a coisa séria, né? E os profissionais de cultura e arte, porque aí nós envolvemos não só artistas, tem gente que trabalha com memória, com pesquisa, né? Com outras áreas também, com culinária. Essas pessoas, elas têm a dificuldade de fazer porque são talentos muito específicos, né? Você subir no palco e resolver um som é uma coisa. Você elaborar um projeto, escrever, né, adequar para as questões jurídicas e tal, é um talento muito específico. É para isso que existe também a figura do produtor, né, dos produtores de cultura e arte, que são profissionais que têm um talento muito próprio deles e que servem muitas vezes são parceiros de artistas. Interlocutores, né? O que é a lei e aonde a execução de como é que faz a... Então, assim, em Osasco nós criamos essa lógica, isso foi em 2011, né? Aprovamos uma lei municipal por unanimidade na Câmara e que criou o Conselho Municipal de Política Cultural.
E isso inaugurou essa lógica dos editais também para ocupar os espaços de cultura na cidade e acessar recursos. Eu acho que essa lógica ela tende a se aprimorar e ela é importante demais para que aconteça. Porque trata-se de recurso público. O recurso público tem que ser tratado de uma forma extremamente transparente e séria, né? E é para isso que existe... você tem que demonstrar o que você vai fazer e você tem que prestar as contas exatamente como tem que ser também. E eu conversava esses dias até com o Adriano Veríssimo, lá no podcast, sobre essa questão das leis de incentivo e retomando a discussão sobre a Lei Rouanet, por exemplo, que é demonizada de uma forma, sabe, muito rasa, por falta de informação muitas vezes. Sim, as pessoas não entendem. Não entendem, acham que a Lei Rouanet serve só para grandes artistas, e não. A Lei Rouanet mantém famílias profissionais no Brasil inteiro trabalhando por cachê, trabalhando, por exemplo, o cara vai fazer um espetáculo de teatro, como faz a Companhia Metrópole lá de Osasco, lá no Pará, para crianças numa escola pública, bancado pela Lei Rouanet. Cara, isso paga os artistas, isso paga o motorista da van, isso paga o cara que aluga equipamento, isso paga o restaurante. Cadeia, né? A cadeia. É uma espiral, né? Então há uma desinformação muito grande sobre as leis de incentivo e há uma demonização da classe trabalhadora artística. Isso tem fundamento dentro de uma lógica de discurso político ideológico, que é uma pena, né? Porque há um segmento da política brasileira e mundial também que demoniza os artistas por ter medo dos artistas, porque sabe que a arte provoca reflexão, sabe que a arte alimenta as almas e o artista fala, né? Ele não tem pudor para falar. Exato. Né? Então, e mostra realidades, né? A gente consegue colocar em letras, em palcos, em peças de teatro, texto, tudo aquilo que às vezes talvez a maioria não consegue falar. Exato. Né? Então o artista ele tem essa parte aí que é, às vezes, você falou demonizado, né? Mas há um medo, né? Existe esse medo, né? Olha, pela deixar reflexão que a arte provoca. E a arte, por natureza, ela é revolucionária. E por natureza ela é política também, porque trata de humanidade, né? Tudo que trata de humanidade é político. Não é eleitoral. Também é outra mistura, né? As pessoas que falam de política, falam de eleição. Não. A política é uma arte de relações entre pessoas. Eu preciso abrir um dia, um debate, num programa. Já vou te convidar de antemão para a gente ir mais fundo nesse papo, né? Porque não é uma coisa que não dá para a gente simplesmente passar raso, que igual a gente está fazendo hoje, né? E precisava de mais gente para debater, porque eu quero trazer alguns agentes culturais, eu quero trazer uma galera e sentar, fazer uma bancada para a gente poder falar sobre isso, até para a gente explicar, né, certas coisas como funcionam editais, porque a maioria das pessoas tem a desinformação. Exato. E a gente precisa trazer isso e botar mais as pessoas terem acesso a esse tipo de coisa. Exato. Né? Porque fica muito difícil. Eu vejo alguns editais, eu participo de alguns e tive alguns aprovados também, mas eu vejo que a grande maioria não consegue sequer ter acesso aos editais. Exato, exatamente. Né? Quem dirá entender. Quem dirá entender. Falando que não tem o acesso, quem dirá entender. Né? Sendo que no Brasil, eu vou falar só desse mês aqui agora, a gente tem mais de 12 editais abertos pelo Ministério da Cultura. Tem mais de 12. Exato. Se eu não estou enganado, está de 12 a 14, que vão sem contar agora. Sem contar os privados também, de institutos importantíssimos que fomentam. Que fomentam também. Né? Então, falando de uma forma, daria para passar para mais agentes e para mais pessoas para começarem a entender. E aquele negócio, quando você vai para o Brasil profundo, assim, né, cara? Eu pude, felizmente, conhecer muitas coisas aí Brasil afora, atuando, inclusive profissionalmente, na área pública. E eu tomei contato com coisas assim de pessoas que promovem arte, que fazem, que tem um processo criativo maravilhoso, mas que estão, cara, vivendo lá a população ribeirinha, saca? E fazendo coisas de altíssima qualidade estética, de altíssima qualidade intelectual, produções incríveis, mas eles estão muito distantes desse meio. Eles não têm como acessar muitas vezes o site do Ministério,
saca? Tem gente, porra, você pega vamos pensar lá atrás, num Patativa do Assaré. O cara lá, meu, era um grande artista, só que ele na época dele, ele era um cara que não tinha acesso a coisas básicas de a educação e tal, de formal. Formal, E ele de era falar um de grande artista, sabe? fazia coisas gigantescas sem ter esse acesso, sem ter acesso a umas bibliotecas, entendeu? Imagina se tivesse. Imagina né? se tivesse, entendeu? E Onde talvez, chegaria? Onde onde alcançaria? chegaria? Então, o que fazer, por exemplo? Como que uma pessoa que vive no Brasil profundo, que faz um trabalho maravilhoso, vai acessar um edital, vai procurar um produtor? Não, é preciso criar mecanismos para que essas pessoas também sejam atendidas e tenham o seu trabalho artístico e cultural promovido e recebam de forma justa por esse trabalho. Porque isso é importante para o país, né, para a sociedade brasileira. Não só para a pessoa, mas para a divulgação da cultura. Como ajuda a base, né? A gente está falando de ajudar uma rede, uma cadeia. Uma cadeia de produção. De produção, né? Porque não é só o artista. Quando Não a gente é fala só do o artista, artista, o artista tem que comprar roupa, ele tem Exato. que comer, ele tem que sobreviver. Ele tem que se hospedar no né? hotel, ele precisa de... Né? Precisa de transporte, Tudo, ele precisa de cara. tudo. Então, assim, ajudar uma rede, uma É cadeia. uma rede. Né? Uma E aí cadeia. dá até para trazer para esse debate a questão seguinte: não é uma lógica do ponto de vista ideológico de A ou B. É uma lógica de fato capitalista. Porque é circulação de recursos. Sim, Né? sim. É circulação de recursos. Então não precisa demonizar isso porque está fazendo o recurso circular, Fazer o promovendo economia, desenvolvimento econômico. Não, e chegar onde tem que chegar. De verdade, a palavra é essa: chegar Chega onde tem que chegar. é. Chegar na ponta do artista. O artista Exato. tem que estar usando isso. Exato. Né? A gente fala muito das camadas e tal. Ah, porque o artista lá conseguiu. Cara, eu sempre uso uma coisa assim. Só porque é imoral não quer dizer que é ilegal. Exato, Né? Pode ser que as pessoas misturem esse tipo de coisa. Não é porque é imoral que não quer dizer que é legal. Eles estão Exato, usando a legalidade a favor deles. Exatamente. E tá tudo certo. Né? A gente não pode simplesmente colocar essa galera Exato. no forno por causa forno, disso. A gente tem que entender que eles estão usando a legalidade. Estão usando dentro da legalidade. Estão dentro da legalidade. E não tem nada de errado nisso. As empresas também têm um papel social a cumprir e elas investem nisso por meio da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, na verdade, ela a pessoa tem o projeto aprovado e ela ganha uma carta para ela captar o recurso junto à iniciativa privada. E aí há uma inversão. A empresa precisa pagar o imposto, ela investe no projeto. Investe no projeto. E isso é um papel passa. social que ela cumpre. Pô. Você vai lá, o trabalho desses grupos que a gente estava citando, eles fazem um trabalho social numa escola pública de baixíssima renda, levando arte, cultura e reflexão. Num lugar que ninguém iria. Ninguém iria. Um lugar que ninguém iria. iria. Isso Exato. é louco que a gente falar, porque é um lugar que talvez nunca teriam acesso, de ver uma peça de teatro, ou conhecer um músico, ou saber como é que são os instrumentos musicais. Ver uma mesa de som, equipamento, sabe? E eu tô falando até dos básicos, de instrumentos musicais, que são até um pouquinho mais legais. Não tem isso provoca nas crianças que assistem essas coisas o desejo de participar disso também, de virar artista, de virar produtor, de virar técnico, sabe? Essas coisas todas são importantes também. Pô, isso né? Motiva muito mais, não é só a arte por si, é toda uma cadeia, é um processo espiral, né? Ele vai crescendo e atinge todo mundo. Cara, esse papo vai longe, se a gente for ficar aqui, vai longe, a gente tem muito para falar, né? Mas a gente não tem tanto tempo assim para falar, por isso que eu quero montar uma mesa de debate, trazer agentes culturais, você trazer outras pessoas para a gente poder conversar sobre isso de uma forma mais ampla e aberta, né? E até dar voz para a galera que está em casa, né? Porque eu acho importante também trazer essas ideias. Você que está na sua casa aí, né? Você pode entrar lá na rede social, na Mira do Som, no Instagram, e coloque sua dúvida lá, né? Coloque sua dúvida que eu vou fazer, vou montar aqui um questionário com as suas dúvidas para a gente poder conversar nesse fazer o contraponto, né? E a gente poder aprender e transmitir, trocar informações. É isso. E se você tem alguma coisa, algum ponto que você queira colocar, também escreve lá. Exato. Né? Que a gente está aberto aqui também para o seu ponto. Luciano Lubi, passa aí seus contatos. Quem quer te contratar
para fazer aquele Opa. o iê na sua própria casa. Pois é. Que é uma delícia. Como, é uma delícia. como faz para chamar Olha, Luciano Lube e seus projetos? Eu tenho o meu Instagram, @LucianoLubeOz, tudo junto. O Oz é o OZ de Osasco, né? O B mudo e o Z no final. @LucianoLubeOz. Eu tenho meu WhatsApp. Pode ser o WhatsApp? Pode ser, claro. É o 11 96483 6509. Repete pra galera. 11 96483 6509. Quase rima, né? E tem também a Banda Blues Shot, a querida Banda Blues Shot. Nós temos um Instagram, nós temos um Facebook e tal. É tudo, a gente é tudo meio mais tiozão, né? Então a gente não tá nesse contato intenso nas redes sociais, que é um erro, que a gente tem que aprimorar, porque as redes sociais são uma realidade importantíssima hoje no mundo atual. Hoje é uma ferramenta. Mas temos lá, @Banda Blues Shot. O shot é o SHOT, aquele copozinho Aquele de tomar, shotzinho de tomar Você dá refrigerante. Sabe? @Banda Blues de Shot. tomar refrigerantinho, né? Tomar refrigerante, Então, essas são os nossos contatos. E eu estou agora iniciando como eu te falei, iniciando esse projeto na Rádio Nova Difusora FM. Todas as sextas-feiras? Todas as sextas-feiras ao vivaço, das 15 às 16 horas. E a qualquer momento também nas plataformas digitais, né? Que é as plataformas da Rádio Nova Difusora FM de Osasco, que é o programa chamado Cultura na Cabeça, que é uma conversa, um bate-papo com gente que atua, inclusive você está convidado, com gente que atua no meio da cultura, nas mais variadas atividades, entendeu? Porque a gente também, às vezes, mistura muito cultura e arte. A arte está dentro da cultura. Mas faz a gente parte, fala ela integra a cultura. A arte é uma forma de manifestação da nossa cultura, né? Então ali é um espaço para a gente conversar com gente que trabalha na área técnica, com gente que trabalha com culinária, com comunicação, com arte, é claro, né? Enfim, com gestão pública e privada de cultura. Então esse é um espaço também que a gente está inaugurando agora, começando agora. Então tem muita gente bacana na lista para a gente receber lá, convidar, inclusive Fábio Góes, para conversar um pouco sobre trajetória, sobre as dores e as delícias de trabalhar no ambiente da cultura. Na realidade, as dores e a delícia mesmo, né? Porque a gente passa por todas essas vertentes aí na vida do artista. Exato. Fala de cultura, a gente fala, é muito maior do que só a arte, né? Mas sim, como artista, a gente puxa a sardinha pro nosso lado. Claro. Não tem jeito. Tem show marcado aí? Tem shows marcados aí em breve. Nós vamos ter agora um aniversário, que vai ser uma festa bem legal, que vai ser a Banda Blues Shot junto com a Traveling Band, inclusive, do querido Tuca Rossetti, do Dema, do Vagnão, que vai ser o aniversário do Lindinho, lá no Bar do Lindinho, lá no Jardim das Flores, né? Procurem nas redes sociais. Jardim das Flores Osasco, viu? Porque a gente está em um monte de lugar aí, você que não é de Osasco. Em Osasco. Jardim das Flores, Osasco é a capital do estado de São Paulo, né? Então, aqui nós estamos aqui em Alphaville, que faz parte da Grande Osasco. Né? Da Grande Osasco. Região metropolitana. Eu não vou dizer a data, porque o nosso programa, não sei que dia que ele vai ao ar. Mas entra nas redes sociais aí. Redes sociais. A gente vai deixar aqui embaixo aqui para vocês aí, ó. Né? Todas essas informações que ele passou aqui vai estar aqui embaixo. Vai estar embaixo. Mas nós temos isso está programado. Nós temos algumas coisas também para acontecer em breve, tanto com a Blues Shot quanto com o Luciano Lube e a Bandetária. Eu tenho feito algumas coisas também, às vezes aí por aí, aniversário, tal, voz e violão, que eu gosto muito de fazer também, né? Uma coisa mais intimista. Está convidado aqui quando for a estreia da peça de teatro. Está convidado para vir aqui falar sobre ela. Em breve nós vamos ter em cartaz aí o Ônibus Negreiro. Nós estamos num processo de produção. Eu tenho lá um elenco maravilhoso com o Giancarlo Mastronardi, que já é um ator de Osasco, já tarimbado. O Daniel Lourenço, né? E o Teus Santana. São 3 atores apenas. E é uma temática social, é um debate que a gente propõe nesse texto, sobre questões que fazem parte da nossa vida, do dia a dia, e que é importante refletir a respeito. Temos que popularizar um pouco o teatro, né? Sim, o teatro é maravilhoso, né? É um negócio maravilhoso. Eu estou há muito pouco tempo, né, entrando nisso e, cara, eu estou apaixonado. O teatro é maravilhoso. E eu acho que é importantíssimo, porque leva a mensagem para as pessoas de uma forma diferente. A gente está acostumado com a música, que tem uma linguagem de falar com as pessoas. O teatro tem uma linguagem muito própria, cara. E maravilhosa, assim. Eu acho que ela impacta muito as pessoas. Os sentimentos diferentes, né? São sentimentos diferentes. Cada um sai com uma coisa diferente quando vai numa peça de teatro. Exato, né? exato. Eu acho isso maravilhoso.
A música também leva a isso, mas é de uma Sim. outra forma. Às vezes fala um É. pouco mais diretamente, É. né? Tem essa vertente. Cara, nosso tempo tá acabando, Pô, porque 30 minutos é muito pouco pra gente conversar tudo que a gente tem que conversar aqui, mas é o tempo que eu tenho, né? Pô. Então, infelizmente, a gente vai ter que acabar. Quero te agradecer. Quer mandar um recado pra alguém aí? Pode Quero mandar um recado para minha filha Sofia, que está aqui e veio me acompanhar hoje aqui no estúdio, e para minha filha Laura também, que está cuidando da vovó lá em Berlim e deve voltar nos próximos dias. As queridas gêmeas que vão completar agora, dia 13 de junho, 19 anos de vida maravilhosa. Ah, que maravilhoso, cara. Muito obrigado, querido. Luciano Lu, muito obrigado pela sua presença aqui. Já foi feito convite para uma próxima, você já está aqui, tá? Vamos abrir esse debate mesmo, quero conversar com mais gente, para a gente Sim. até colocar essas questões um pouco na atualidade, né? Sim. Trazer isso para um debate mais franco, para as pessoas poderem realmente utilizar dessas ferramentas que estão um pouco aqui. Muito obrigado Muito por esse obrigado, papo, que foi querido. muito esclarecedor, né? E, gente, você que está em casa, mais um dia aqui. Muito obrigado por estar acompanhando Na Mira do Som. Até semana que vem com mais um cara interessante aqui. Valeu.